Este é mais um evento do DEMP, Desenvolvimento, Ensino e Networking para o Médio e Pequeno Empresário. A nossa ideia aqui é fazer uma apresentação sobre a reforma tributária. Aliás, o nosso título é bem interessante, que é Mudanças que podem custar caro. Vamos entender essas mudanças, que começa já no ano que vem, e isso é um fato que vai pegar a todos nós. Prestadores de serviço, empresários, empresas, empresas de um dono só, seja lá o que for. Eu sou Anselmo, sou consultor empresarial há 15 anos nesse mercado, fazendo gestão e reestruturação de empresas dos mais diversos tipos e portes, com ou sem dificuldades financeiras. Luiz Paulo, começa? Bom, galera, vamos lá. Tá todo mundo tranquilo, sossegado? Louco para pagar mais imposto? Como não? Né? Como sossegado? Imagina que a gente tá num deserto, tá bom? Tudo que a gente viu até agora não existe mais. Que é realmente uma revolução, tá? Olha aqui para minha mão, todo mundo faz de conta que eu tô apertando o pescoço de vocês, no meio do deserto. Tenta engolir. Apertei mais um pouco, tenta engolir a segunda vez. Apertei mais um pouco, tenta engolir a terceira vez. Foi ficando mais difícil? É o que a reforma tributária vai fazer com a gente, tá? Eu estou chamando carinhosamente não só de reforma, mas de revolução tributária. E o que acontece com uma revolução? Ela causa muito dano, né? Ela causa muito problema, né? Muita coisa acaba sendo destruída. Aí vamos lá, como é que começou essa história da reforma tributária e por que é uma mudança? Todo mundo já deve ter ouvido falar que isso vai levar 10 anos para acontecer. Começou, na verdade, lá em 23, com o início de uma emenda constitucional. Então, com algumas pessoas que a gente foi conversando, mas vai mudar o governo, mas vai mudar não sei o quê, até lá muda não sei o que lá, vai mudar muita coisa. Mas foi aprovado uma emenda constitucional, é um projeto que já tinha mais de 30, 40 anos para fazer essa mudança, e isso vai ser radical. 24 e final de 25, que é onde a gente está, foi um projeto de regulamentações, tá? Teve gente que já ligou hoje para o escritório falando, como é que vai ficar a distribuição de lucro? Não vai ficar, gente, a lei saiu hoje, vai ser um belo de um monte de informação que vai ter ali, tem projetos de lei que a gente sabe que está mudando, e tem muito fala-fala na imprensa, então muito cuidado com o que vocês estão ouvindo. Para 26 do ano que vem, nós vamos ganhar algum período de testes. Olha que legal, testes de um ano. A gente tem um período maior, que eu acho que é quando vai ser a maior dor, 27, 28, mesmo com o período de teste, por mais que a gente fale que tenha teste, o maratonista está sempre se preparando. Mas quando é a corrida mesmo, ali, os 42 quilômetros, finalzinho ali, subir a Brigadeiro no final da São Silvestre, dói. O mais preparado que o cara esteja. E aqui vai ser a nossa maratona, 27, 28, que vai complicar bastante. 29 e 32, os que sobreviverem, ainda vão estar sentindo algumas dores. Até que 2033 é o que está o projeto para estar tudo rodando normal. Eu, Luiz, acho que vai postergar um pouquinho, né? Moramos no Brasil, todo mundo já está aqui há alguns anos. E aí eu coloco para vocês, né? Que os demais impostos estão entrando na carona. Então, por exemplo, quando a gente fala do ITCMD aqui quietinho, ele não está nesse projeto da reforma tributária. O ITCMD em São Paulo sempre foi 4%. Há anos se discute em subir 8%. Era um projeto antigo já do Dória. Quem lembra do Dória como governador? Era um projeto antigo, até hoje não subiu. Hoje existem 2 projetos de lei na Câmara Estadual querendo subir isso para 8%. Existe um outro projeto que está querendo escalonar. No Rio de Janeiro o ITCMD é escalonável. De acordo com o valor, de acordo com o que você vende e muda. Quem está tomando a culpa é a reforma tributária. E você pode ter certeza que mais coisa vai entrar aí no meio, tá? O quadrinho lá atrás, o que vai virar CBS, o que vai virar IBS, CMS que deixa de existir, ISS que deixa de existir. Total de 26,5. Testes que eu já fiz, outras empresas que já fizeram, casos chegando a 28,5 para mais. Então a gente tem certeza que vai subir a carga tributária. De novo, tem que repensar os preços de custos e como a gente vai vender. Quem é tributado pelo Simples hoje? Quem é tributado pelo presumido ou real? Não é não. Não é não.
Quem não sabe como que é tributado hoje? Né? Pois é, tem que tomar um pouco de cuidado. O que acontece no Simples aqui, que eu vou mostrar um pouco do cálculo para vocês entenderem. A gente tem o regime normal, que é o que acontece hoje, e o regime por fora. Por fora não é receita por fora, tá? Antes que me perguntem, não adianta ficar contente, não é receita por fora. O cálculo vai ser totalmente separado das alíquotas do Simples que tem hoje. Conta simples de ISS, PIS, COFINS e ISS, dá 8,65. Então 8,65 de 100, na verdade fica 91,350. Ok? Esse é meu faturamento, aí depois tenho todo o resultado, todos os outros custos, né? Para ter esse resultado aqui, 21,350. De cara eu já diminuo, tá vendo? Porque eu tenho uma falsa impressão que hoje meus impostos aqui eu estou pagando ou compensando de alguma forma. Então de cara meu resultado diminui. Então é isso que eu tenho que fazer. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês vendem hoje? Como vocês calculam o preço hoje? Às vezes tem alguns que tem tabela. Quanto que isso está representando desses impostos? Parou para fazer essa conta? Porque o máximo que a gente recebe no final é o DARF. Mas quanto que realmente representa? Será que vale a pena eu ainda ter um contrato com aquele cliente, com aquele plano, com aquele fornecedor para poder estar vendendo e comprando? Isso vai ter que ser pensado. Profissionais de relação pública, técnicos industriais, técnicos agrícolas. Esses caras vão ter uma redução de imposto. Então não reclame que está pagando muito imposto. Olha que legal, perto dos outros você tem uma redução na alíquota. Mas essa redução não vem de ser bonzinho. É porque serviços não vai ter crédito, vai ter muito pouco de crédito. Então não vai cair aqueles 27%, 28%, somando dá 18,55%. Alimentos de consumo humano, higiene pessoal, limpeza, produtos agronatura, insumos, produções artísticas. Considerou-se essa categoria como essencial, por isso que tem uma redução. O que nós estamos vivenciando, o que nós vamos vivenciar nos próximos anos, vai necessitar de uma conscientização de todos nós. Então o que acontece? Como o Luiz falou, nós vamos estar migrando o ICMS, PIS, COFINS e ISS e IPI para dois tributos. É o IVA, né? O IVA dual. Por que é o IVA? Porque quando você está adquirindo aqui, você está adquirindo o preço e o tributo destacado. Você pega esse tributo, é crédito, porque quando você vende, você tem o débito, você faz a confrontação, tá certo? A tributação do aluguel, nós não tínhamos a tributação do aluguel pelo ISS, pelo ICMS, tá certo? PIS e COFINS. Na pessoa jurídica, tá? Que tem como atividade a locação, ela vai ser contribuinte ou seja, contribuinte do IBS e da CBS. A locação, ela vai ter uma redução na alíquota de 70%. Mas a precificação hoje, se você usar um método de identificar seus custos fixos, variáveis, você colocar sua margem de lucro, você ainda coloca os tributos incidentes, né? Você fala assim, para eu precificar, eu tenho que considerar os tributos que eu pago sobre a venda. Isso, ao longo da cadeia, acaba você tendo tributo em cima de tributo, onerando demasiadamente o custo daquele produto, porque ele já está embutido o preço. Por isso que é um cálculo por dentro. Cálculo por dentro significa o seguinte: eu avalio qual o encargo que eu vou ter. Então, se eu quero ter um lucro de 500, eu mantenho esse lucro de 500, eu coloco os impostos que estão embutidos nele e faço o meu preço. Então, ele está carregado de cumulatividade, acumulando tributo sobre tributo dentro da cadeia. E o cálculo por fora, não. Você tem que exatamente saber qual é o seu preço, como foi formado o seu preço, como é formado o preço no mercado, não levar em consideração os tributos, porque aqui ele vai ser efetivamente o seu custo, o custo do produto. Isso faz uma diferença extraordinária, porque imagina que você tem que ter um foco agora, para resumir para vocês têm que ter um foco na alíquota efetiva de vocês. Muito importante, pessoal,
principalmente para planejamento patrimonial. O ITCMD e o ITBI, ele vem com grandes mudanças. O Luiz falou que está aí em desenvolvimento um projeto de lei para aumentar a alíquota no estado de São Paulo. A alíquota progressiva, hoje ela é fixa de 4%, ela tem um projeto sendo votado para aumentar para 8% de forma progressiva. A reforma tributária está validando esse valor de referência. Significa dizer que realmente vai ter um aumento aí, além da alíquota passar para 8% progressivo, vai ter um aumento efetivo por causa dessa tabela de referência. Então, não vai retroagir, por isso que tem muita gente correndo atrás para se planejar, para fazer um planejamento patrimonial, fazer alguma coisa. E aí, em tese, é uma diminuição da complexidade. Então, essa complexidade, nós vamos ter um regulamento único para IBS-CBS, um regulamento uniforme para o país inteiro, então pretende-se diminuir a complexidade e o tamanho dos litígios. Então aqui o projeto de lei, né? A lei é a 15.270, que foi publicada hoje. Então até então estávamos falando de um projeto, hoje não, hoje já é lei, está aprovado. Teve rendimento tributável acima de 7.350, vai tributar normalmente como funciona hoje. A criação do imposto de renda mínimo, que é o IRPFM, que é uma tributação para pessoas físicas de alta renda, que eles chamam de alta renda. Então vai tributar 10%, então vamos lá, escalonamento linear de 0 a 10% entre 600 mil e 1 milhão. Então assim, eu tenho anualmente rendimento isento até 600 mil reais, eu estou livre do imposto de renda, ok? 600 mil até 1 milhão e 200, eu entro num escalonamento linear de 0 a 10%. Até 50 mil por mês, está isento, que dá os 600 por ano. O que saiu da empresa? É distribuição de lucros ou não é distribuição de lucros? Sabe a equipe contábil que manda e-mail falando, olha, a gente tem uns lançamentos aqui que a gente não identificou, ou que fala, olha, a gente está em maio e eu não recebi extrato desde janeiro. Então, isso vai ter que mudar. O extrato vai ter que vir nos primeiros dias do mês seguinte, ou semanal, dependendo do tamanho da movimentação da empresa. Isso a gente vai trabalhar com cada um. Tudo muito identificado, o que é distribuição de lucros, para a gente poder ter esse controle para a tributação. Daqui a alguns poucos meses, isso vai estar ativo e a gente vai ter que começar a se preocupar ou agir da maneira que tem que ser. Mas é um processo que ganha um destaque muito maior daqui para frente, um cenário de Brasil, um cenário de complexidade, um cenário de mudanças. A reforma tributária vai mexer no seu bolso, vai mexer na sua empresa e vai mexer na sua vida. Venha, procure o DEMP, nos procure, nós podemos ajudar. E mais importante de tudo, fazer você crescer.